Graça e paz! Mais um vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito aqui no canal, eu já peço para você se inscrever aqui, clicar nessa janelinha vermelha, curtir, compartilhar e ativar as notificações, não é? O sininho, porque algumas pessoas já me falaram que não estava sendo notificado pelo vídeo e o sininho ajuda o YouTube saber que você quer ver, sim, quer ser notificado. Então, aperte aqui o sininho, ative as notificações, curta, dê um like, né? Compartilha, se inscreva e venha porque nós estamos rumo a 200 inscritos e venha abençoar esse ministério. Bom, eu já peço desculpas porque eu estou um pouco rouca, mas não é por isso que eu não vou estar aqui gravando, né? Abra sua Bíblia juntamente comigo já em Jó, tá bom? Hoje nós vamos falar deste homem que por muitos cristãos e também até aqueles que não estão na igreja é reconhecido pela sua vida, né? Pelos, como podemos dizer, pelos seus dias de luta, seus dias de guerra, né? O tema de hoje, gente, é reconhecer no silêncio. Reconhecer o que, Esther? Vamos analisar e vamos perceber o que nós precisamos estar reconhecendo no silêncio. Jó, capítulo 42, tá bom? Do versículo 1 ao versículo 6, que diz: Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como eu me atrevira a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos, por isso estou envergonhado de tudo que eu disse e me arrependo. Sentado aqui no chão, num monte de cinzas. O versículo que nós vamos aqui se basear é no versículo 5, tá bom? Muitos já conhecem a história de Jó, mas eu vou dar uma pequena resumida. Basicamente, Deus permitiu ali que Satanás chegasse à vida de Jó, né? E ali fizesse com que ele passasse por algumas tribulações, algumas guerras, mais ou menos isso. Deus permitiu. A única coisa que Deus falou para Satanás é que não lhe tocasse na vida, não lhe tocasse, não lhe ferisse, né? Isso vai variar de versão para versão. Mas é basicamente isso. Durante todos esses 42 capítulos que nós temos aqui no livro de Jó, o livro é mais resumido em respostas e conversas, tá bom? Tanto dos 4 amigos, tanto de Jó e quanto de Deus, que sinceramente a parte de Deus é o que mais me fascina aqui na certa resposta que Deus dá a Jó. Jó era um homem muito rico. E quando Deus permitiu que lhe acontecesse todas essas tribulações na sua vida, tudo isso que fez até a sua própria pele, porque Jó nem deu tempo de ligar, podemos dizer assim, para o convênio de saúde que as lepras, né, já estavam ali sobre a sua vida. Ele já teve que se afastar. Teve um momento que a sua esposa chegou ali e falou para ele amaldiçoar Deus. Mas ele deu uma resposta ali naquela mulher. Mas o nosso foco aqui é o que os amigos de Jó falaram para ele e o que Jó respondeu a eles e respondeu a Deus. Jó tinha 4 amigos e quando os amigos chegam a Jó e falam ali sobre o que estava acontecendo com Jó, começam a dialogar com Jó, eles mais ou menos queriam dizer que Jó fez algo errado, que Jó fez algo mal e por isso Deus estava castigando e que Deus estava certo em castigar. E Jó, na grande maioria ali daquele diálogo dos amigos, entre o seu amigo 1, 2, 3 e 4, eles chegam a Jó, falam tudo que eles têm para falar, mas quando Jó vai responder eles e sai daquele momento de inclusão que ele estava, ele começa a falar coisas que ele não deveria falar. Ele começa até descrever o próprio Deus, como se Deus não conhecesse a ele mesmo. Basicamente, essa impressão que nós temos que Jó quis. Mas depois de 37 capítulos, nessa conversa desse vai e vem entre Jó, seus amigos, a sua esposa, simplesmente Deus chega no território, podemos dizer assim, Deus chega na conversa e responde. Podemos colocar em caixa alta aí. Deus literalmente responde a Jó.
Deus dá um... Sai daí, meu querido. Quem és tu pra estar falando isso de mim? Que no versículo 38, quando a primeira resposta do Senhor a Jó, só escute esta frase aqui que Jó falou. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Deus começa a fazer perguntas para Jó. Explicações. Ele queria saber onde que Jó estava quando Deus criou. Quem foi Jó? Onde Jó estava quando ele fez a separação dos mares? São perguntas que Deus começa a perguntar para Jó. E Jó, em sua defesa, ele vai ficar o quê? Quieto. Enquanto Deus fala com Jó, até o versículo 42, do 38 ao 42, Jó fica quieto. Jó não fala nada, somente Deus fala. E no final, quando Jó responde, ele fala que ele é indigno, em algumas versões. Mas nessa versão aqui fala, eu reconheço que para ti nada é impossível e que nem os teus planos podem ser impedidos. Ou seja, ele não deveria ter abrido a boca, gente. Jó não deveria. Nós conhecemos a passagem de Jó como aquela pessoa que foi fiel, temente e que no final ele recebeu, né, a dupla recompensa. Mas não foi assim tão simples. Jó teve sim ali o seu momento de incredulidade, o seu momento de egoísmo, né, que queria definir Deus. Quem é que podemos... Deus define ele mesmo. Ninguém precisa definir Deus. Ninguém precisa falar o que Deus é. Ele mesmo, ele sabe o que ele é. E na interpretação dos textos e das respostas de Jó, nós podemos dizer isso. E aí entra o que eu quero falar com vocês hoje aqui no nosso vídeo. Jó, no versículo 5 do capítulo 42, ele fala: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Gente, olha que citação maravilhosa. Jó, ele fala isso, que ele conhece a Deus, porque antes ele só ouvia, mas agora ele vê com seus próprios olhos. É a pergunta que eu te faço. Você está vendo ou você somente está ouvindo falar de Deus? A tua boca, o que está saindo da tua boca, você está ficando em silêncio ou o que está saindo da tua boca são palavras querendo descrever aquilo que é indescritível, aquilo que na verdade Deus somente depositou sobre ti, não é para você estar falando nada não. Gente, a frase mais dura que eu aprendi durante alguns momentos que eu estava passando é: quem sou eu? Né? Quem sou eu para não viver as atribulações, as adversidades dessa vida? Porque antes eu perguntava para Deus nas minhas orações: por que eu, Deus? Por que eu, Deus? Até que eu aprendi: quem sou eu diante desse mundo todo, de 7 bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões de pessoas? Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu sou uma pessoa nesse mundo. E também quem são as pessoas para não ter problemas assim como eu? Todos somos iguais perante o Criador da Terra. Mas o que nós devemos aprender é ficar em silêncio. Aprender em silêncio. Ah, Esther, não tem como. Às vezes até Jó, que era Jó, ele falou para você ver como o ser humano é. Mas você vê, depois você analisa lá no capítulo 38, 39, 40 e 41 a resposta de Deus para Jó. Que aí todas essas respostas colocando para nós, você consegue responder? Jó não conseguiu. Então responda aí, vê se você consegue responder. Aí diante dessas perguntas, quando eu estava lendo, eu fiquei: o que eu sou nesse mundo? Eu tenho que ficar calada. Eu somente tenho que deixar aquilo que Deus permitiu, porque Deus permite sim que nós passamos por isso, nós aprendermos. Eu tenho que ficar calada, só simplesmente deixar aquilo que ele decidiu, aquilo que ele permitiu passar pela minha vida. E durante todo o processo, é igual a própria música de Jó, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que o próprio Jó fala isso para sua esposa ali em resposta. Mas quando Jó, ele passou por tudo isso e mesmo assim ele reconheceu que antes ele só ouvia, mas agora ele conhecia, ele entendeu o propósito. E olha que Jó era um homem muito temente a Deus. Venhamos buscar essa temência também.
Viemos buscar mesmo que flechas venham nos perguntar, cadê o teu Deus? Como assim? Você fez alguma coisa de mal para estar acontecendo isso? Mas simplesmente Deus quer que eu passe por isso. É isso que Jó deveria ter falado para os seus amigos. Ou na verdade ele deveria ter ficado em silêncio. Esse era. A gente tem que aprender a ficar em silêncio. Nós temos que aprender a ficar com a boca mais fechada. A gente fala demais. E a grande maioria das vezes a gente tira Deus dessa conversa, mas ele está sempre presente com a sua onipresença. Então ele sabe os nossos pensamentos e quando a gente fala, ai Deus, mas por quê? Tudo bem que somos seres humanos, mas venhamos aprender com a palavra de Deus. Não venhamos conhecer Deus somente no ouvir, mas no ver. Porque quando nós passamos vendo Deus, ai gente, é tão lindo. Não tem nada mais lindo do que você aprender o propósito na dor, na tristeza. Tanto que depois, Jó, ele se arrepende. Vou beber só um pouquinho de água. Jó, ele se arrepende. E ele dá a resposta. Tanto a questão dos seus amigos, tanto a nova família depois que Jó é constituída, né? Que viemos nos apegar a isso. Gente, eu quando estudei, eu simplesmente aprendi, Deus, eu quero te conhecer de vista, não de ouvir. E pra ver Deus é somente passando e ficando calado, entendendo o propósito dele, entendendo aquilo que ele quer que nós aprendemos. Então, hoje, nós venhamos aprender isso nesse vídeo, que nós venhamos conhecer ele por vista, não por ouvir, e que tudo que nós passamos e que ele permite, que nós venhamos ficar calados e simplesmente consentir e falar, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que nós venhamos adorar a ele nas tribulações e na felicidade, porque assim como os votos de casamento, nós também temos que fazer os nossos votos a Deus. Tanto que eu vou deixar até uma música aqui pra vocês, tá bom? As duas músicas, a de Jó e a dos meus votos, que é do Morada. Fiquem com Deus, um super abraço. Não se esqueça, se inscreva no canal, né? Deixa o like, compartilha esse vídeo. Um super beijo.